aula de matemática, nós vamos falar sobre medidas. Antes disso, vamos fazer a correção das páginas 175 a 178. Vejam, no primeiro exercício da página 175, você deveria construir uma árvore de possibilidades. Então, qual era a atividade, né? Os alunos da professora Mônica, eles tinham que fazer uma pintura ou uma escultura em argila de animais extintos, ameaçados de extinção ou domésticos. Então, aqui tem duas opções de árvores de possibilidade, que pode ser, você começa, que a sala de vídeo, que é onde eles vão realizar a atividade, é o tronco, e aí a pintura e escultura são os galhos, e as ramificações são os tipos de animais, extintos, ameaçados de extinção e doméstico. Ou você pode fazer ainda o tronco como sala de vídeo, os galhos vão ser os tipos de animais e as ramificações é como que vai ser feita essa atividade, pintura ou escultura. Então, se você fez qualquer uma destas duas árvores, está correto, não precisa fazer as duas, você faz uma destas, ok? Aqui no B está perguntando quais foram as possibilidades. Então, se você fez a primeira possibilidade, a primeira árvore, você deve ter aí registrado estas possibilidades aqui. A segunda árvore são estas possibilidades. No exercício C está perguntando quantas foram as possibilidades de registro. Tanto em uma árvore quanto em outra, as possibilidades de registro foram 6. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não importa como que você fez. Se você fez os galhos sendo a maneira, né, de representar, de registrar, ou foi pelos animais, tá bom? As possibilidades vão ser as mesmas, 6 e 6, ok? Então, a resposta é essa daqui, ó. No exercício D, sem construir a árvore, que cálculo matemático pode ser feito para encontrar o total de possibilidades que os alunos tiveram para fazer esse registro? Então, temos duas opções. A primeira opção que você pode ser feito, 2 vezes 3. Vamos lá na árvore, vamos ver aqui, ó. Então, ok, eu vou ter duas opções para realizar, né? Como que eu vou registrar a atividade aqui? Os alunos da professora Mônica tinha duas opções, vezes quantos animais? 3, tá? 2 vezes 3 opções de animais. Ou 3 opções de animais vezes 2 opções. Então, as respostas são essas aqui, ó. Você pode ter colocado essa aqui. 2 vezes 3, 6, ó. 2 tipos de registro vezes 3 tipos de animais. Registro é a pintura e a escultura. Ou a segunda opção, 3 vezes 2, igual a 6. 3 tipos de animais vezes 2 tipos de registros, tá bom? Você pode ter colocado qualquer uma dessas duas. Claro que vai depender da árvore que você escolheu, tá bom? Por isso que eu já coloquei assim uma rosinha, uma mais beijinha, para você entender. Se você escolheu a rosa, você vai ter que seguir as cores rosas aqui, ó, para poder... aqui não tá em duas cores, mas é a primeira opção, tá? Da rosinha. E a segunda opção é dessa árvore aqui, ó, tá bom? Da mais beijinha. Vamos lá. Na página 176 tem lá, né, um dos grupos que foi ao museu, né, ele pode escolher visitar diferentes salas de minerais, né? Então, aqui tem os minerais. Então, tem o quartzo, a bauxita, o calcário, pedras preciosas. E aí, eles também têm que registrar em pintura ou escultura. Então, é uma dessas duas árvores de possibilidades que você tem que ter registrado aí na sua apostila. Então, o tronco sempre vai ser o museu. E os galhos, primeiro, pode ser as pedras preciosas, ó, quartzo, bauxita, calcário, pedras preciosas. Ou pode ser pintura e escultura. E as pedras aqui na frente. E aqui como que vai ser feito o registro, tá? Quais foram as possibilidades? Então, a primeira opção, se você escolheu a primeira árvore, o registro tem que ser dessa forma, ó. Quartzo e pintura, quartzo e escultura. Bauxita, pintura, bauxita e escultura. O C é calcário. Calcário, pintura, calcário e escultura. Pedra preciosa, pintura, pedra preciosa e escultura, tá?
Ou se você escolher a segunda opção é o quê? Pintura quartzo, pintura bauxita, pintura calcário, pintura pedra preciosa. E as outras são escultura quartzo, escultura bauxita, escultura calcário, escultura pedras preciosas, tá? Você vai colocar uma dessas duas opções aí. Quantas foram? Aqui, C. Foram 8 possibilidades. Tanto em uma árvore como na outra, vai dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As possibilidades são as mesmas, só muda a ordem, tá bom? Que registro matemático pode ser utilizado para calcular o total de possibilidades? Então, nós temos aqui, ó, a primeira opção, 4 vezes 2, porque são 4 tipos de minerais, vezes 2 formas de registro, que é pintura e escultura, que é 8. Ou ainda, 2 formas de registro, que é pintura ou escultura, vezes 4 minerais, que é 8 também. Página 177. Então, vamos lá. O Edgar, ele ia combinar tênis com os cadarços, né? Ele tem tênis azul, tênis vermelho, cadarço amarelo, cadarço preto. Então, primeiro ele combinou o tênis azul, TA, com cadarço amarelo, tênis azul com cadarço preto, cordão preto, né? Não é cadarço, é cordão. Tênis vermelho, TV, com cordão amarelo e TV, que é tênis vermelho, com cordão preto. Estas são as possibilidades que Edgar tem para utilizar os seus tênis com cadarços diferentes, ou seja, cordões diferentes, tá bom? B. Quantas possibilidades de combinação de cores de tênis e de cordão Edgar teve para escolher? Edgar teve 4 possibilidades de combinação, não é 4? Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Registre as combinações que você criou usando uma árvore de possibilidades. Ó. Então, de acordo com o que está nesta tabela, para criar a árvore de possibilidade, ela fica assim, ó, o tronco, o tênis, as cores do tênis vão ser os galhos, ó, azul e vermelho, e as ramificações vão ser os cordões, cordão azul, cordão preto, cordão azul, cordão preto, ok? 3. Maria, quando se preparou para ir ao parque ecológico, pôde escolher entre shorts ou calça comprida e entre 4 camisetas de cores diferentes, azul, laranja, branca e verde. Então, vamos lá. Você pode construir de 2 formas essas árvores de possibilidades das roupas que Maria tinha para o passeio. Então, o tronco vão ser as roupas, né? E aqui são as opções de cores, de camisetas, amarela, laranja, branca e vermelho e verde. E aqui são as opções de que ela vai usar junto com as camisetas. Shorts, calça comprida, shorts, calça comprida, shorts, calça comprida. Ou pode fazer o contrário, vai colocar os shorts aqui nos galhos e a calça comprida nos galhos. E os ramos vão ser as cores das camisetas, tá? Então, você pode ter feito qualquer uma dessas 2 árvores. Não precisa fazer as 2. Quais foram as possibilidades de escolha da Maria? Olha aqui, ó, B. As possibilidades de escolha foram, primeira opção, azul com shorts, azul com calça comprida. Laranja com shorts, laranja com calça comprida. B era branco, né? Aí aqui começa a cor branca, depois o vermelho, o verde. Ou o contrário, né? Que aí vai ser shorts e azul, shorts com laranja, shorts com branco, shorts com verde. Ou calça comprida com azul, calça comprida com laranja, calça comprida com branco, calça comprida com verde, tá? C. Quantas foram as possibilidades de escolha de Maria? Maria teve 8 possibilidades de escolha. D. Registro matemático para calcular o total de possibilidades. Então, se você escolheu a primeira opção, vão ser o quê? 4 tipos de camisetas vezes 2 partes de baixo, que seria o shorts ou a calça, igual a 8. Ou o contrário, 2 partes de baixo, que é a calça ou a camiseta, ou shorts, vezes as 4 camisetas, tá bom? E aqui, para encerrar a correção, nós temos registro as possibilidades das situações a seguir. Escolher entre 3 calças e 5 camisetas para montar o conjunto de roupa. Esse aqui eu já tinha falado para vocês, né? Ó, 3 calças vezes 5 camisetas. Quantos conjuntos de roupas tem? 15.
Escolher entre 2 escolas e 3 períodos, manhã, tarde e noite, para fazer inglês. Em matemática vai ficar o quê? 2 escolas vezes 3 períodos, 6. Escolher entre 2 tipos de sobremesa e 4 sabores diferentes para servir a um amigo. Então, 2 tipos de sobremesa e 4 sabores diferentes, 2 vezes 4. Então, é desta forma que representamos as possibilidades. Desta forma, na matemática, tá bom? Então, essas foram as correções. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo chamado medidas. Então, vamos ver lá na página, deixa eu ver a página, 179, vamos ler, ó. Na visita ao zoológico da cidade, Luan e sua turma ouviram atentamente os monitores falarem sobre os animais silvestres e a importância da preservação das espécies ameaçadas de extinção. Veja alguns animais que a turma observou. Então, nós temos aqui, ó, arara azul e macacos, né? E tem algumas espécies de macacos que eles estão ameaçados de extinção, assim como a arara azul, tá bom? São animais ameaçados de extinção, mas que ainda tem em alguns zoológicos, em alguns lugares onde há essa preservação desses animais, tá bom? Então, o que nós vamos falar? O que tem a ver, né? Quando a gente olha aqui para esses macaquinhos, olha só, tem um macaquinho pequenininho, filhote, tem um médio aqui e tem um grandão. A arara também, ó, tem uma que é bem grande, a outra tá mais abaixada, talvez ela seja ou maior ou menor. Mas os animais, assim como várias coisas, têm tamanhos e pesos diferentes, tá bom? Então, nós vamos conhecer algumas medidas que vai nos ajudar a entender como que a gente sabe o tamanho, o comprimento, o peso de alguma coisa, tá bom? Então, vejam, lá na página 180, nós temos unidades de medida de massa. Todas as vezes que nós falarmos de massa, nós estamos falando de peso, tá bom? Peso, quanto pesa? Então, por exemplo, a massa de um bolo, ela é uma massa, não é? Então, ela não é medida por litro, ela é medida por massa, por quilo, tá bom? Então, veja, as unidades de medida de massa que você estudou no segundo ano são o quilograma, representado pelo kg, e o grama, representado pelo g. Estas unidades são usadas para medir o peso de objetos, animais, pessoas e etc. Certo? Então, vejam, ó, você se lembra da correspondência entre o quilograma e a grama? Então, ó, se eu tenho 1 quilo de feijão, eu tenho 1000 gramas de feijão, ok? Então, 1 quilo, vamos supor, falar assim, a mamãe fala, eu preciso comprar 1 quilo de feijão. É a mesma coisa que se ela falar assim, eu preciso de 1000 gramas de feijão. É a mesma quantidade, tá bom? Por exemplo, aqui tem um exemplo, ó. Se despejarmos 1 quilo ou 1000 gramas de açúcar em um recipiente, recipiente é o que? Uma vasilha, uma bacia, uma panela, tá bom? Estaremos despejando a mesma quantidade. Então, 1 quilo é igual a 1000 gramas, tá? Aí nós também temos a tonelada, ok? A tonelada, ela é para medir coisas muito pesadas. Por exemplo, como animais grandes, como a girafa ou hipopótamo, que são animais bem grandes, um elefante, tá? Então, ó, 1 tonelada é igual a 1000 quilos. Então, se eu falar o elefante pesa 1 tonelada, é a mesma coisa que falar o elefante pesa 1000 quilos, tá? E é representado desta forma aqui, gente, ó, por exemplo, 1 quilo é igual a 1000 gramas. Eu não posso colocar 1 quilo é igual a 1 grama, não, porque se eu tirar esses zeros aqui do 1000, 1 grama é muito, muito, muito menos do que 1 quilo, é bem pouquinho 1 grama, tá? Para que seja igual a 1 quilo, eu tenho que colocar 1000 gramas. A mesma coisa de 1 tonelada é igual a 1000 quilos, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Ou seja, se um animal pesa mais de 1 tonelada, ele pesa mais de 1000 quilos, né? Então, 1 tonelada é muito mais do que 1 quilo, né? 1 tonelada é igual a 1000 quilos, certo?
Vejam, aqui nós temos alguns instrumentos que são utilizados para pesar. Então, nós temos aqui uma balança. Essa balança, geralmente, a gente vê em consultório médico, tá bom? Tem essa balança também aqui de consultório médico, que é para pesar bebê, né? Porque o bebê não vai ficar em pé aqui em cima, né, gente? Então, ele tem que colocar ele deitadinho aqui para poder pesar o peso dele. Aqui, essas balanças domésticas, né? Que às vezes as pessoas têm em casa para também pesar, né? Saber quanto tá pesando. E essa aqui é uma balancinha digital, que ela serve para pesar pequenas coisas. Por exemplo, em casa, preciso usar 200 gramas de açúcar na minha receita de bolo. Então, eu uso uma balança desta aqui, que ela é para pesar poucas coisas, tá bom? Então, aqui são instrumentos de pesagem de massa, né? Essas aqui nós estamos mostrando que é para pesar pessoas, não é? É muito importante que a gente saiba o nosso peso, para saber se a gente está muito gordo ou muito magro, né? Se está muito gordo, tem que se cuidar para poder eliminar peso. Está muito magro, tem que comer algumas coisas para poder engordar, para não ficar muito abaixo do peso, né? Não é bom nem acima nem abaixo, tá bom? E essa balancinha aqui que é legal ter em casa, porque aí você consegue pesar a quantidade certa do que vai ser usado numa receita, tá? Então, vejam, conhecendo as medidas de massa. Quando necessitamos comprar carne, verduras, frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar e outros produtos, utilizamos as medidas de massa como grama e o quilograma. Então, a grama, que é o Gzinho, e o quilograma, que é o KG. Quero 1 kg de banana. Se eu estou comprando 1 kg de banana, eu estou comprando 1000 gramas de banana, tá bom? E hoje, nós quando vamos no mercado, na feira, no sacolão, aqui eu acho que é uma feira, eles têm essas máquinas aqui, essas balanças que são digitais, né? São mais fáceis assim para pesar, tá bom? Vamos lá. Quando estamos fazendo referência a pesos muito grandes, como cargas de caminhões, de trens, de navios e de aviões, utilizamos a tonelada. Então, gente, não dá para pesar tonelada nessas balancinhas aqui. Elas têm um limite, tá bom? Essa balança aqui, ó, eu acho que ela é até 150 quilos ou 200 quilos, alguma coisa assim. Essa daqui eu não tenho certeza quantos quilos que são. Essa daqui eu tenho uma parecida. Essa daqui eu acho que é até 1 ou 2 quilos, né? Então, não dá para pesar a tonelada aí. Para pesar, às vezes, mais de 200 quilos, precisa de uma balança específica, uma balança diferente dessas aqui que a gente tem o hábito de ver nos lugares onde nós vamos, tá bom? Ou seja, consultório ou até mesmo em casa, tá? Então, para pesar, por exemplo, um navio, um avião, um caminhão, tem balanças específicas para isso, tá? Então, vejam, ó, vamos ler aqui. A tonelada é igual a 1000 quilogramas, 1000 quilos, certo, OKG? Ou 1 milhão de gramas, que é o Gzinho, G, tá bom? Mas não se preocupe, gente, nós não vamos estar assim, mas eu confundo 1000 gramas com 1000 quilogramas, desculpa, 1000 gramas com 1000 quilogramas, com uma tonelada, tá? Só prestem atenção nesta regrinha aqui, ó, de 1 quilo é igual a 1000 gramas e uma tonelada é igual a 1000 quilos, tá? E vocês precisam entender o quê? Que 1 quilo geralmente quando a gente vai ver peso de pessoas, de objetos, de animais, de comida, quando a gente usa o quilo. Agora, quando nós vamos pesar coisas muito grandes, por exemplo, como grandes animais, cargas de caminhões, de avião, então nós vamos usar a tonelada. Aqui, ó. Aí, então, nós vamos de peso. Então, peso, nós usamos a balança e nós vamos sempre pensar em quilo, em grama, tá bom? Em tonelada. E nós também usamos a unidade de medida de comprimento. A unidade de medida de comprimento, ela é o quê, ó? Ela é representada pelo metro, o centímetro e o milímetro, certo? Aqui também, ó, 1 metro é igual a 100 centímetros. E além do metro, nós temos o quilômetro, que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. O metro, gente, os centímetros, eles são utilizados para medir coisas pequenas,
tá? Pequenas distâncias, coisas pequenas. O quilômetro, ele já é para coisas grandes, tá? Vejam aqui, ó. Aqui tem um exemplo, ó. Um pedaço de barbante com 1 centímetro de comprimento caberá 100 vezes em um pedaço de 1 metro. 1 centímetro, para chegar a 1 metro, ele precisa de 100 pedacinhos, tá bom? Aqui no quilômetro, nós temos 1 metro cabe 1000 vezes em 1 quilômetro. 1 metro, ele é igual a... ele precisa ser 1000 vezes o metro para ele dar 1 quilômetro. Porque 1 quilômetro é igual a 1000 metros. A distância entre Brasília e Goiânia, por exemplo, é de aproximadamente 200 quilômetros. Né? Então, aqui seriam 200 quilômetros. Tá bom? Comprimento. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, o tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Então, nós utilizamos para centímetros, régua. Essa daqui se chama trena. Trena a gente usa também, ó, ela vai até 3 metros, essa daqui, ó. Nós temos também aqui a fita métrica, que é muito utilizada por costureiras, por alfaiates, tá bom? E ela vai até 1 metro, a fita métrica, normalmente. Aí aqui tem algo só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Ó. Utilizamos o quilômetro para medir distâncias entre cidades, estados ou países. Então, quilômetro, ó, km, tá? Lugares longes, ó, cidades, estados ou países. O metro é utilizado para medir a altura de pessoas, comprimentos, larguras, altura de prédios e de árvores. Aqui nós usamos metro. O centímetro é utilizado na medição pequenas, por exemplo, de distâncias em mapas, tamanhos de mesas e objetos domésticos, centímetros. Então, o mapa, imagine um mapa pequeno, para você saber a distância de um lugar por outro, você vai usar uma régua como essa daqui, tá bom? Então, ela é usada em centímetro. E o milímetro é utilizado na medição de parafusos e objetos muito pequenos, que é representado pelo mm, tá? Quilômetro, metro, centímetro, milímetro. Aí vocês vão ler o texto da página 181 e vai resolver algumas questões. E também vai ler o texto da página 182, tá? E aí vocês vão realizar as atividades da página 183 e 180 até a 185. Ok? Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, tá? Vocês leem aí e aqui você vai estar falando sobre metro, comprimento, massa, tá? Eu vou ler para vocês essa daqui, ó. Anote no quadro abaixo as medidas de comprimento, de massa e de tempo que aparecem no texto. Então, vocês vão olhar aqui no texto do lobo-guará e da girafa e vocês vão observar em que momento fala sobre medida de comprimento? Então, vamos ver aqui do lobo-guará, ó. Ele é maior canídeo da América do Sul, com aproximadamente 115 centímetros de comprimento. Ó, tá falando de comprimento. Opa, me perdi aqui. Tá falando de comprimento. E medida de massa? Medida de massa é quando fala de peso, né? Se fala de peso, ó. Seu peso ao nascer é 350 gramas e quando adulto chega a pesar entre 25 e 30 quilogramas. Tá bom? Então, de comprimento, altura, peso, massa e medida de tempo, vamos ver o que tem de tempo aqui. O lobo-guará é um animal noturno e para procurar alimento chega a percorrer até 30 quilômetros em uma única noite. Essa daqui, gente, é a medida de tempo, tá? Que é ele corre até 30 quilômetros, tá? E aí vocês vão ler o da girafa e vão responder aqui também. Vamos ver o 2. Uma fêmea de lobo-guará gera aproximadamente 3 filhotes a cada gestação. Considerando o peso comum dos filhotes dessa espécie, qual seria o peso total de 3 filhotes? Aqui no início fala fala assim:
O lobo-guará é um animal... Não, aqui não, peraí. Seu peso ao nascer é 350 gramas. Um lobo-guará pesa 350 gramas. Aqui está perguntando quanto pesa 3 filhotes de lobo-guará. Se um pesa 350 gramas, quanto pesa 3? Tá? Aí você vai fazer uma continha de multiplicação aqui e vai colocar a resposta. 3. Reescreva as medidas dos itens abaixo usando os símbolos das unidades de medida de comprimento, metro e centímetro. Então, as unidades de medida de comprimento é metro e centímetro. Por exemplo, 118 centímetros é igual a 1 metro e 18 centímetros, pois 118 centímetros é igual a 100 centímetros mais 18 centímetros. Podemos reescrever como 1 metro e 18 centímetros. Tá? Então, veja. Um filhote de girafa pode medir 170 centímetros ou 1 metro... Você vai colocar 1 metro e 70 centímetros de altura. B. O comprimento aproximado do corpo do lobo-guará é 115 centímetros ou 1 metro e 115 centímetros. Você vai colocar ou 1 metro e 70. Tá? Sobre o comprimento aproximado do corpo do lobo-guará, 115 centímetros, é possível afirmar que é maior que 1 metro? Está entre 2 e 3 metros? É menor do que 1 metro? Lembrando, gente, que 1 metro... vamos voltar aqui, ó. 1 metro é igual a 100 centímetros. O lobo-guará, ele tem 115 centímetros, tá bom? Então, você tem que olhar aqui e responder. Mas fique com isso, ó. 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? E aí, pensa para você responder aqui. 5. O lobo-guará consegue percorrer 30 quilômetros em uma noite. Se ele sair durante 5 noites e percorrer essa distância em todas elas, quantos quilômetros vai percorrer no final deste período? Então, se ele corre 30 quilômetros em uma noite, quantos quilômetros ele corre em 5? Você vai ter que fazer o quê? 30, porque é de uma noite, vezes quantas noites? 5 noites, tá? 6. Uma girafa que pesa 780 quilos pesa mais ou menos de 1 tonelada? Por quê? Né? Aí vamos voltar lá na tonelada para a gente ver. Tonelada, cadê? Aqui, tonelada é aqui. Ó, 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. Fixa isso daí na mente. 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. Aqui está falando que a girafa ela pesa 780 quilos. É mais ou menos que 1 tonelada isso, gente? Por quê? Aí responde aqui, tá? As balanças são instrumentos usados para medir o peso de objetos, pessoas, animais e etc. Veja abaixo 2 modelos de balanças e a capacidade que cada uma tem para medir o peso. Depois responda as questões. Lembram que eu falei que as balanças elas têm uma capacidade de peso, não é qualquer peso que pode ir? Então, nós temos que a balança A ela é uma balança industrial, tá? Então, esta balança permite pesar de 250 quilos a 3.000 quilos, tá? E a balança B, ela é uma balança de comércio, de açougue, de mercado, tá? Essa balança permite pesar até 30 quilos, ok? A. Uma girafa pode pesar aproximadamente 1 tonelada. Qual das duas balanças é mais indicada para medir o peso deste animal? Ela pode pesar até 1 tonelada, gente. É a balança A ou a balança B que vai poder pesar a girafa, tá? E por que? Você tem que colocar. B. É possível usar a mesma balança para medir o peso de um filhote de lobo-guará ou de um lobo adulto? Então, a balança que você escolher aqui para a girafa, é possível pesar um lobo-guará filhote ou um lobo adulto? Aí você tem que olhar lá no texto do lobo para ver o peso do lobo-guará filhote e depois que ele fica adulto, quanto que ele fica pesando, tá bom? E qual delas você vai usar para pesar o lobo e por quê? C. É possível pesar ao mesmo tempo 2 lobos-guarás usando a balança B? Então, você tem que saber quanto pesa um lobo-guará. Aí, você vai somar o peso de 2 lobos-guarás e vai falar se dá para pesar aqui na balança B. Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá bom? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida quando for realizar a atividade, pode me perguntar, tá bom? Nós nos vemos na próxima aula. Um beijo. Se cuidem.